Minha esposa me escondeu durante anos que não sou o pai da minha filha, e isso nem era a pior coisa. Tenho perseguido esses subreddits por um tempo e pensei que apenas ler as histórias das pessoas me ajudaria. Ou se eu encontrasse alguém com uma situação semelhante e pudesse ver como eles fizeram isso, mas acho que minha situação é única. Então, aqui vamos nós. Primeiro, deixe-me esclarecer. Não me importo se você acha que isso é falso. Não me importo se você quer me detonar depois que eu desabafar. Já aconteceu. Eu pensei que estava bem. Pensei que tinha seguido em frente, mas depois do último fim de semana, tudo voltou e aquela raiva que eu tinha naquela época veio com força total e mesmo que eu esteja de volta em casa com minha noiva, aquela raiva da minha e simplesmente não vai embora. Passei anos em tratamento de raiva pelo que ela fez e pela situação que foi criada e pensei que estava bem. Agora mesmo acabei de fazer 39 anos. Eu tinha 18 anos quando conheci minha ex Marisol. Durante esse tempo, eu era um membro de gangue com os Latin Kings. Eu era um membro desde os 13 anos e sempre me metia em problemas. Marisol era uma garota da igreja. Minha avó me arrastou para a missa de domingo e quando a vi, para mim, foi amor à primeira vista. Perguntei ao meu primo, que era amigo dela, se ele poderia nos apresentar, mas ele recusou. Ele não queria que eu me metesse com ela. Ele não queria que eu a estragasse. Você já conheceu alguém com quem você queria se tornar uma pessoa melhor? Queria ser aquele homem que andaria no caminho certo? Era ela. Quando descobri que ela ia à igreja quase todos os dias, fiquei perto dos degraus, conversando com ela. Eu sempre a acompanhava de ir para a igreja. Ela me fez sentir como se eu não fosse inútil. Uma coisa levou a outra e estávamos namorando e eu me sentia ótima. Por 1 ano e meio, me afastei da vida de gangue, tirei meu GED, me tornei uma frequentadora regular da igreja e estava pensando no futuro quando fui involuntariamente puxada de volta. Eu estava em uma loja e encontrei alguém com quem eu costumava ter problemas. Eles estavam falando demais e eu tentei ignorar, juro que tentei. Eu apenas os deixei falar e fui embora, mas então fui esfaqueado na omoplata e perdi a cabeça, dei uma surra nele. Fui preso e de repente foi como se a merda que eu fiz para melhorar minha vida tivesse desaparecido. Marisol estava puta comigo, minha avó continuou trazendo à tona meus erros do passado e meu primo estava me dizendo que sabia que eu não iria mudar. Meu defensor público me viu tentando melhorar e, pela graça de Deus, me livrou depois de 1 mês preso. Apesar de estar bravo comigo, Marisol me visitava quase diariamente. 1 mês depois que saí, descobri que seria pai e não queria que meu filho tivesse um pai morto ou preso. Nós fugimos, eu fui para uma escola profissionalizante para me tornar um mecânico e eu me esforcei muito pela minha futura família. Quando Luna nasceu, foi quase o pior dia da minha vida. Marisol não parava de sangrar. Ela entrou em choque e eles tiveram que fazer uma esterectomia dupla. Ela ficou no hospital por meses e Luna se tornou meu mundo. Eu queria que a vida dela fosse a melhor, eu queria dar o mundo a ela. Quando Marisol foi liberada, eu prometi a ela que nossa filha teria uma vida muito melhor do que a nossa e por anos eu mantive essa promessa. Eu economizei dinheiro suficiente para nos mudar para os subúrbios, me tornei dona de casa, eu era líder de escoteiras, se você pode acreditar nisso. Eu me certifiquei de que Luna fosse para uma escola particular, me certifiquei de que ela soubesse como se defender e sempre me certifiquei de que eu fosse o marido perfeito. Eu não conhecia meus pais. Não tinha um modelo masculino positivo na minha vida, então eu não sabia como era um relacionamento saudável, e isso é mentira. Os pais da TV eram meus modelos masculinos e eu os imito e o casamento que eles tiveram na TV. Com o passar dos anos, eu tinha minha própria garagem, meu primo se tornou pastor, minha avó ainda era um pé no saco, meu relacionamento com minha esposa estava mais forte do que nunca, eu me certificava de manter meu corpo de prisão, mas Luna me odiava. Desde que ela fez 13 anos, ela simplesmente começou a me odiar. Ela não queria que eu a abraçasse. Revirava os olhos toda vez que eu dizia que a amava. Ignorava-me quando eu perguntava sobre seu dia na escola. Isso me machucou e Marisol percebeu. Ela me disse que era uma adolescente e que eu deveria deixar para lá. Ela voltaria para mim. Por 2 anos foi assim. Então, para sua quinceaneira, eu queria ir com tudo. Consegui tudo o que ela queria e ela ainda era desrespeitosa e brevemente o antigo eu quase saiu só para colocá-la em seu lugar, mas em vez disso, fui até meu primo, desabafei minha frustração e dúvidas sobre ser um bom pai e ele me disse para deixá-la em paz e fez uma oração por mim. Eu queria uma apresentação de slides para a dança pai e filha. Peguei um pedaço das fotos de nós dois juntos, mas percebi que não tinha nenhuma foto recente nossa. Ela não quis tirar nenhuma. A última vez que tirei fotos dela e eu sorrindo comigo foi no seu 13º aniversário e elas estavam no tablet quebrado da minha filha. Peguei o tablet, fui a uma oficina e não me importei com o custo. Eu precisava consertar o tablet. Depois de 1 dia e $300.
O técnico consertou e eu fiquei feliz. Eu sabia a senha dela, mas nunca me incomodei em invadir sua privacidade. Eu só queria essas fotos e quando abri o tablet e olhei na galeria, lá estavam elas. Minha garotinha, sorrindo e feliz por estar comigo. Eu me senti ótimo. Então as mensagens instantâneas apareceram. Era minha filha falando com minha esposa. Foi uma longa brincadeira que ela não queria que eu dançasse com ela e doeu, mas como minha esposa disse, ela está sendo uma adolescente. Então ela disse algo que me destruiu. Ela mandou uma mensagem dizendo que tinha que fazer a dança de pai e filha comigo, já que eu não sou o pai dela. Senti meu coração parar, fiquei tonto, minha boca secou e precisei me sentar. Minha esposa respondeu que eu a criei, eu a amava, e isso me torna seu pai. Mas Luna respondeu dizendo que meu primo é seu pai e que ela mal pode esperar para que ela faça 18 anos para que ela possa me contar a verdade e viver com seu pai verdadeiro. Que ela me odiava, que ela agradecia a Deus por eu não ser seu pai. Marisol começou a xingá-la, dizendo que foi um erro da minha prima ter lhe contado a verdade 2 anos atrás e quanto mais elas falavam, mais bravo eu ficava. Minha esposa mentiu para mim por 15 anos. Meu primo a quem confio meus problemas sobre Luna e meus medos de ser um pai ruim não só fudeu minha esposa, mas me fez criar seu filho. Eu queria machucá-los. Senti uma mistura de raiva, tristeza, pesar. Eu queria gritar, chorar e morrer ao mesmo tempo, se isso faz algum sentido. Fui para um lugar escuro e para não fazer nada estúpido, disse a Marisol que precisava me concentrar no trabalho para poder pagar o Quincy. Em vez disso, dirigi até Manhattan e vi meu antigo defensor público, que não era mais um advogado de baixo escalão. Ele tinha uma empresa cara e legal perto de Midtown East. Fiquei surpreso que ele se lembrasse de mim, mas, aparentemente, eu era seu primeiro caso como defensor público. Nós nos sentamos e eu contei tudo a ele. Dei a ele o tablet e quando ele ligou, as mensagens continuaram chegando. Só que dessa vez, Luna estava falando com meu primo, seu verdadeiro pai, e ele estava dizendo a ela para me dar uma chance. Como eu sempre estive lá para ela, mas Luna disse a ele que ele também estava. Como faz sentido que eles tenham tanto em comum e até o chamaram de papi várias vezes na conversa e ele respondeu e disse a ela que ela era sua garotinha. Analisamos nossas opções e ele me perguntou o que eu quero fazer? E eu disse a ele que queria ir direto ao ponto. Eu queria envenenar o poço e ele me perguntou várias vezes se era isso que eu queria e assentiu. Eu também disse a ele que tudo tinha que ser arquivado antes do 15 em 2 semanas. Então nos sentamos e passamos as próximas 12 horas pensando no que precisava ser feito e eu segui suas instruções à risca. Secretamente coloquei meu negócio à venda. Liguei para a escola particular e disse que não pagaria pelo ano que vem. Fechei as contas da faculdade e as economias que tinha para a Luna e me preparei para colocar minha casa à venda online. Ninguém sabia. Segui suas instruções perfeitamente. Só houve uma coisa da qual me desviei. O dia do 15. Aquele dia passou sem problemas. A família toda estava lá. Luna estava sorrindo, se divertindo. Marisol continuou me perguntando se eu estava bem e eu menti para ela. Foi difícil mentir para ela, desde o momento em que a conheci, eu nunca menti para ela e durante aquelas 2 semanas, todas as vezes, eu a beijei, a segurei, fiz amor com ela. Foi difícil não gritar com ela. Foi difícil não odiá-la. Ela conscientemente me deixou criar o filho de outro homem. Ela dormiu com meu primo, um homem que via como meu irmão, o padrinho do meu filho, o padrinho quando eu fugi, meu confidente. Então a raiva era difícil de suprimir, para dizer o mínimo. Quando chegou a hora da dança pai-filha, chamei-a para o centro do palco. Ela pareceu irritada, mas se aproximou. Eu estava com a música tocando e ela sorriu e isso me destruiu, vê-la sorrindo para mim. Por anos eu quis ver aquele sorriso novamente e agora eu não o queria. Enquanto dançávamos, eu estava com a apresentação de slides tocando. Fotos de nós dois, e no final da música, capturas de tela de suas mensagens de texto com sua mãe e seu pai verdadeiro. Nem preciso dizer que isso não foi um bom presságio. Marisol parecia ter visto um fantasma, Luna continuou olhando para a tela grande e meu primo apenas me encarou com medo. Marisol correu até mim e disse que podia explicar e eu disse a ela que pedi o divórcio. Que ela poderia explicar no tribunal. Ela agarrou meu braço, implorando e eu me afastei. Eu disse a Luna que me esforcei muito para dar ao mundo, e agora ela não merece isso. Comecei a sair, mas não antes de dizer ao meu primo que toda vez que eu o visse, eu o nocautearia, então eu o nocautei. O rescaldo foi duro. Marisol e Luna estavam no apartamento da minha avó. A família dela ficou chocada e enojada com ela, eles não queriam nada com ela. O pai dela realmente se desculpou comigo. Não sei porquê. Ele nunca gostou de mim, apesar de ter mudado minha vida. Aquele homem me odiava, mas agora eu era o marido e pai perfeito, mas apenas alguns dias antes eu era o antigo pedaço de merda.
Minha avó teve a audácia de me contar sobre a história de Abraão e como quando voltou da batalha 3 anos depois, sua esposa tinha um filho de 1 ano e ele o criou como se fosse seu e como eu deveria ser como Abraão, então eu disse a ela para dar o fora da minha casa. Marisol veio alguns dias depois, chorando assim que me viu, me dizendo que foi um acidente. Que quando fui preso ela estava tão brava comigo e meu primo estava lá para consolá-la e uma coisa levou a outra e eles fizeram sexo. Aconteceu apenas uma vez e ela foi fiel a mim desde então. Ela estava disposta a fazer um teste de detector de mentiras para provar isso. Então perguntei a ela há quanto tempo ela sabia que Luna não era minha e ela começou a chorar mais. Aquele olhar que ela me deu apenas me disse que ela sabia desde o primeiro dia e pediu que ela fosse embora. Ela queria ir para o aconselhamento, me dizendo que eu estava exagerando e que poderíamos fazer isso funcionar. Estava no passado e eu precisava superar isso. Que eu sou o pai de Luna, apesar do que aconteceu e deixei meu temperamento levar o melhor de mim. Devo ter repetido superar isso mais de 1 dúzia de vezes em alto volume enquanto pegava suas coisas e as jogava para fora da porta. Eu a chamei de prostituta mentirosa. Eu disse a ela que não queria mais ver a cara dela, e disse que essa vida que eu construí não lhe pertence mais, antes de expulsá-la porta fora. Algumas semanas se passaram e ela continuou tocando meu telefone. Nenhuma vez Luna tentou falar comigo. Marisol ficou chocada ao saber que eu vendi meu negócio. Ainda mais quando soube que eu tinha uma casa aberta. Ela chegou gritando, dizendo aos espectadores para saírem de sua casa e implorando para que eu procurasse ajuda. Que eu estava arruinando nosso casamento. Que eu não tinha o direito de vender nossa casa. A casa onde criamos nosso filho e eu disse a ela que esta casa é cheia de mentiras. É uma casa onde criei o filho de outro homem e quando eu vendê-lo, darei a ela metade e ordenei que ela saísse antes que eu chamasse a polícia. Foi um blefe, tudo o que ela precisava fazer era se fazer de vítima e eu teria sido preso, mas ela não fez, ela obedeceu. Pouco depois disso, meu primo veio falar comigo e eu o nocautei, arrastei-o para fora e fechei a porta. Recusei a mediação, Marisol queria se reconciliar, mas eu não. Eu queria o divórcio e meu advogado entrou com um pedido de divórcio rápido e em 3 meses estávamos no tribunal do condado de Nassau. Mal falei com ninguém durante esse tempo, li histórias de terror sobre o sistema judicial, especialmente durante os processos de divórcio, mas não tive isso. Tive uma juíza que era muito justa. Meu advogado cuidou de tudo. Primeiro, o advogado de Marisol tentou falar sobre meu passado quando eu estava em uma gangue, como se meu passado impedisse uma razão para eu ser um péssimo marido e pai, mas meu advogado rapidamente reprimiu isso e o juiz repreendeu seu advogado por tentar envergonhar alguém que mudou sua vida. Meu advogado apresentou todas as evidências e ofereceu um pagamento fixo de pensão alimentícia com as vendas pendentes da casa e do negócio. No começo, Marisol continuou me pedindo para reconsiderar, mas eu ignorei e quando ela finalmente percebeu que eu não estava me mexendo, ela concordou. No entanto, a verdadeira surpresa aconteceu quando se tratou de pensão alimentícia. Meu advogado apresentou todas as mensagens de texto da conversa de Luna com Marisol, mostrando que não apenas Luna sabia que eu não era seu pai, mas ela não podia esperar para estar com seu verdadeiro pai, dizendo que ela não precisava mais viver uma mentira. Marisol foi completamente pega de surpresa com isso. Então meu advogado entrou com uma moção para que meu nome fosse removido da certidão de nascimento de Luna, meu sobrenome removido, bem como não ser responsável por nenhuma pensão alimentícia, já que todas as partes concordam que meu primo era seu pai. Marisol ficou chocada com isso. Ela gritou comigo, implorou para que eu não fizesse isso com Luna, que eu sou seu pai porque a criei, por mais patético que eu possa parecer agora, mas se Luna não agisse dessa forma comigo. Se ela não tivesse dito essas coisas, eu teria concordado. Houve momentos em que eu queria estender a mão e tentar fazer funcionar, mas então eu olhava para as mensagens de texto contínuas de Luna para seus amigos, seu pai e mãe verdadeiros e eu me concentrava novamente na minha resolução. Até hoje, não sei o que dói mais. Ser enganado por uma mulher que você pensou ser o amor da sua vida ou ter um filho cuja vida você tentou melhorar, dar a ele o mundo, simplesmente te jogar fora como lixo. A juíza ficou em silêncio por um longo tempo lendo página após página das mensagens de texto. No final, ela concordou. Eu não era financeiramente responsável por Luna e meu nome poderia ser removido. Meu advogado também entrou com uma moção para que os tribunais fossem atrás do meu primo para pagar pensão alimentícia e uma moção para processar meu primo no tribunal civil por todo o dinheiro que gastei criando Luna. As escolas particulares, aulas de dança, escoteiras, aulas de equitação. Tudo que já gastei com aquela criança e depois que meu advogado explicou ao juiz que meu primo cometeu fraude por conscientemente me permitir criar sua filha e não oferecer nenhum apoio financeiro ou assistência. Foi uma ave-maria, e o maldito juiz concordou. Não me incomodei em olhar para Marisol quando a juíza tomou sua decisão. Não me incomodei em ouvi-la enquanto saía do tribunal. Não me importei quando a ouvi chorar. Ela me dizendo que só me traiu uma vez e foi fiel desde então. Eu simplesmente não me importei mais. Algumas semanas depois, meu ex me ligou, chocado por eu ter interrompido os pagamentos das escolas particulares de Luna e todas as suas atividades, e disse a ela para ligar para o pai do bebê antes de desligar.
Até Luna me ligou, a primeira vez desde toda essa provação, e ela me liga chorando que tem que ir para uma escola pública, que eles estavam se mudando para o antigo bairro e como era assustador e como ela queria que fossemos uma família novamente. Eu disse a ela para ir até seu verdadeiro pai, o homem que ela realmente queria, e perguntar a ele. Eu gritei com ela, disse que ela não só sabia disso há anos, mas eu li todas as mensagens de texto, as idas e vindas, e pelas próprias palavras dela, ela estava grata que um bandido como eu não fosse seu pai, embora eu não tenha sido um bandido desde o dia em que descobri que seria pai. Desliguei na cara dela depois disso. Pensei em terminar inúmeras vezes. Pensei em terminar com meu primo, mas o fiz pagar. Ele teve que me pagar $500 mil. $500 mil que era todo meu e nenhum centavo pertencia à minha ex porque ela concordou com a quantia total. Não me importava que o dinheiro viesse da igreja. Eu estava sofrendo. Saí de Nova York logo depois, fui para Idaho, o mais longe possível de Nova York. Simplesmente escolhi um estado e uma cidade aleatórios e simplesmente fui embora. Abri uma nova loja, comprei uma casa, mas por 2 anos tive problemas de confiança. Por 2 anos, vi um terapeuta, controle da raiva, fui a salas de raiva. Foi difícil. Até que me vi voltando para a igreja e, ironicamente, foi lá que conheci minha noiva. Joslyn é maravilhosa, ela tinha acabado de fazer 30 anos na época e nós nos demos bem. Contei a ela tudo o que aconteceu comigo. Expliquei que terei problemas de confiança e ela entendeu. 1 ano depois, ela me disse que eu seria pai e insistiu que eu fizesse um teste de DNA, só para ter paz de espírito. Esqueci como era ser feliz novamente quando meu filho nasceu, fiquei muito feliz. Liguei para minha avó pela primeira vez em anos. Ela chorou e, quando contei a ela sobre meu filho, ela insistiu que eu fosse para Nova York para que ela pudesse conhecer seu bisneto. Me fazendo sentir culpa ao dizer que ela tem 90 anos e gostaria de me ver mais uma vez, e eu concordei. Nós voamos para Nova York, alugamos um carro e dirigimos até Bushwick. A única coisa que eu não gosto no bairro. Você só precisa ver uma pessoa do seu passado e a porra do bairro inteiro sabe que você voltou. Minha avó viu meu filho, conheceu minha noiva, fez um comentário em espanhol sobre ela ser branca e eu simplesmente acenei com a cabeça. Eu estava planejando passar a semana, fazer o turismo pela primeira vez. Era a primeira vez da Joslyn na vida dela na Big Apple e eu queria que fosse especial. Droga, nada dá certo como planejado. Primeiro, minha ex gritou meu nome lá de baixo. Olhei pela janela e fiquei surpreso com quão gorda ela ficou. Minha avó me disse em espanhol para falar com ela e Joslyn concordou. Desci as escadas, fiquei em um silêncio constrangedor por 1 minuto e aquela raiva simplesmente voltou como uma inundação. Marisol me disse que eu estava bem e disse que ela estava péssima. Ela me disse que sentia minha falta, que nunca esteve com outro homem desde o divórcio e eu a ignorei. Ela até teve a audácia de me dizer que eu sou avô e eu dei uma olhada para ela. Aparentemente, Luna ficou com um cara decente e engravidou aos 18 anos. O pai do bebê dela se juntou aos fuzileiros navais para sustentá-los e o pai dela não queria nada com ela, apenas pagava a pensão alimentícia e se recusava a reconhecê-la. Ele não é mais pastor e está trabalhando no Banco Popular a 2 quarteirões de distância. Então me disse que Luna deu o meu nome ao bebê e eu não conseguia ficar olhando para ela. Marisol queria que eu esperasse porque Luna estava vindo e eu simplesmente fui embora. Fui para a casa da minha avó e não precisei contar nada para Joslyn. Ela simplesmente sabia e fomos embora. No elevador, contei a ela o que aconteceu e ela sorriu e me disse que tudo ficaria bem. O olhar no rosto de Marisol quando saímos do prédio. Ela estava olhando para minha noiva como se fosse a outra mulher e Joslyn, sem perder o ritmo, apresentou meu filho a ela. Bem, ela disse, gostaria que você conhecesse o filho biológico dele. Isso foi uma reviravolta, mas ela sabia da minha dor. Marisol continuou tentando me impedir de ir embora. Dizendo que Luna se sentiu mal pelo que fez e Joslyn queria que eu fizesse as pazes, mas eu estava com muita raiva. Entrei no carro, ignorando os apelos de Marisol, e Joslyn me disse para estender um ramo de oliveira. Então dei meu número para que Luna pudesse me ligar e fui embora. No sinal vermelho, vi meu primo na barraca de cuchifrito e não sei o que deu em mim. Saí do carro, corri até ele e bati nele com força. Joslyn estava gritando, me dizendo para parar e, quando nossos olhos se encontraram, pude ver o medo. Cuspi nele e fui embora. Estou de volta em casa. Trabalhando, sendo pai e uma boa noiva de uma linda mulher. No entanto, desde que voltei, quando estou sozinha com meus pensamentos, a raiva volta. Luna me mandou uma mensagem com uma foto dela sorrindo com o filho e me dizendo que estava arrependida pelo que fez. No entanto, não sei se ela está arrependida por ter sentido minha falta ou se está arrependida porque o homem que ela queria que fosse seu pai não era o homem que ela pensava que era. Estou tão confusa e com medo de entrar em contato com ela. Quero superar isso. Quero seguir em frente. Minha família era tudo para mim, minha filha era meu mundo. Mesmo depois desses anos, ainda dói, ainda me deixa com raiva, mas sei que preciso seguir em frente, mas é difícil.
Quero entrar em contato com Luna, mas estou com tanto medo. Tenho pessoas me dizendo para deixá-la voltar, mas tudo o que consigo pensar são aquelas mensagens de texto e as mentiras. As mentiras constantes. Preciso de ajuda e meus métodos habituais não estão funcionando. A atualização. Ontem foi Dia dos Pais. Luna tentou me ligar várias vezes e eu olhei para o telefone. Eu queria atender, não atendi, mas tudo o que ficava na minha mente eram aquelas mensagens. O que ela disse para sua mãe, para seu pai verdadeiro, seus amigos. Então eu ignorei, eventualmente ouvi sua mensagem de voz e ela parecia tão alegre. Ela brevemente se desculpou por suas ações, mas para mim, não sou sincero, apenas passivo. Talvez eu esteja pensando demais. Ela mencionou sobre seu filho, suas finanças e me pediu para ligar para ela. Pedidos simples e eu fiquei furioso. Minha avó e meu noivo estão me dizendo para dar uma chance a ela, mas quando perguntei a minha avó se Luna ou Marisol alguma vez perguntaram sobre mim nos 4 anos em que saí, ela disse que Marisol perguntou, constantemente, mas não Luna. Então, na minha mente distorcida, acho que Luna me quer em sua vida para que seu filho seja cuidado. Ou talvez ela queira me ordenhar e isso me deixou tão bravo. Até Marisol tentou me ligar constantemente e já estou pensando em trocar de número. Então passei a maior parte do dia do meu pai na academia, batendo no saco de pancadas e tenho um compromisso hoje com um grupo de controle da raiva. Talvez eles possam me dar uma opinião externa. Atualização 2. Gostaria de agradecer a um usuário do Reddit por seu conselho sobre enviar um e-mail para começar. Enviei um pequeno e-mail para a Luna que dizia simplesmente o que você quer, não esperava a resposta de vários parágrafos. Ela começou o e-mail se desculpando profusamente por como agiu. Ela disse que quando descobriu que eu não era seu pai, ela ficou brava. Ela confrontou sua mãe e ela chorou, fazendo-a prometer não me contar. Como ela se sentia perdida, ela começou a falar com meu primo, seu verdadeiro pai, cada vez mais. Ele contou a ela sobre meu passado violento, as coisas que eu costumava fazer, coisas que eu mantinha em segredo dela. Isso a deixou brava e quanto mais eles passavam tempo juntos, mais ela se afastava de mim. Ela disse que se sentia mal de vez em quando, mas meu primo reforçava seus sentimentos em relação a mim. No dia do 15, ela disse enquanto dançávamos, ela percebeu o quão estúpida ela estava agindo. Ela percebeu o quanto eu amava e então suas mensagens apareceram na tela. Nos dias que se seguiram, o lado da família da minha esposa disse a ela para me dar espaço. Para não me ligar e ela ouviu. Ela disse que estava vendo sua família desmoronar por causa dela e que ela não podia fazer nada para consertar isso. Ela me disse que entendia por que eu fiz o que fiz. No entanto, ela queria entrar em contato. Seu avô continuou dizendo a ela que eu amava, que eu a criei, e, apesar do que eu vi através de suas mensagens, eu farei a coisa certa e ela acreditou nele. Durante o divórcio, sua mãe caiu em um lugar escuro. Não falando com ela, mal comendo, ela estava apenas existindo. Quando ela descobriu que meu nome foi removido de sua certidão de nascimento, ela disse que teve um ataque de pânico. Sua mãe disse a ela que eles teriam que voltar para o Brooklyn e quando ela perguntou sobre sua vida e escola. Sua mãe disse a ela, essa foi a vida que seu pai lhe deu, e ele não é mais seu pai, então ela me ligou, implorando e eu a xinguei e desliguei. Ela chorou por dias. Ela tentou entrar em contato com meu primo, que praticamente a ignorou. Ela até foi à igreja e ele disse a ela para ir embora. Chamou-a de erro. Sua mãe se recusou a falar com ela, basicamente se trancou em um quarto, saindo apenas para usar o banheiro ou tomar banho. Ela implorou ao avô para levá-la para me ver e quando eles chegaram a Long Island, ela soube que eu me mudei. Seu avô disse a ela que falaria com minha avó e descobriria para onde eu fui. Pelos próximos 2 anos, segundo ela, foi um inferno. A vizinhança inteira sabia o que aconteceu com ela e sua mãe. Seu pai a evitava a todo custo e tentava não pagar pensão alimentícia. Foi preciso que seu avô ameaçasse para começar a pagar. Enquanto isso, sua mãe não falava com ela. Ela ficava apenas trancada em seu quarto. Nas poucas vezes em que falavam, ela chamava de menina ingrata e que ela era a razão pela qual ela perdeu o amor de sua vida. Seu avô teve que colocar sua mãe em seu devido lugar, dizendo a ela que sua infidelidade era a razão pela qual ela perdeu o amor de sua vida e ela se trancou de volta no quarto. Então Luna mal ficava em casa e foi assim que ela conheceu o pai de seu filho. Ele trabalhava na bodega da esquina, eles tinham a mesma idade e depois de alguns meses de conversa uma coisa deu em outra e ela acabou grávida. Seu avô ficou furioso, mas quando seu namorado insistiu que se casaria com ela, isso acalmou as coisas. Luna disse que sua gravidez foi uma bênção disfarçada. Sua mãe começou a falar com ela novamente e até começou a sair da sala para ficar ao seu lado em todos os exames. Ser veterana no ensino médio grávida era clichê, mas ela fez funcionar. 1 mês antes do bebê nascer, ela se formou e seu namorado se juntou aos fuzileiros navais. Ele queria fugir antes de ir embora, mas ela quer um casamento. O namorado dela não teve problemas em dar meu nome ao filho.
Aparentemente, o pai dele estava ausente e o fato de ele ser um calouro era um lembrete de que ele tinha o mesmo nome de um homem que não o queria. Quando ela soube que eu estava na cidade, ela recebeu uma multa por excesso de velocidade tentando chegar ao apartamento da minha avó. Ela queria me ver. Queria se desculpar, queria que eu visse o filho dela. Ela só queria me ver. No entanto, ela estava atrasada e chorou. Quando a mãe dela deu meu número, ela quis me ligar imediatamente, mas a vizinhança inteira estava falando sobre como eu tinha batido no pai dela, então ela esperou. A mãe dela ficou triste ao ver que eu segui em frente e tive um filho. Luna ficou feliz em saber que tinha um irmãozinho, mas a mãe dela ficou um pouco mais deprimida. Eu senti pena de Marisol. Depois de ler o e-mail, liguei para Marisol e perguntei se isso era verdade. Que ela se recusou a falar com Luna por anos e a culpou pelo nosso divórcio. Ela confirmou e a princípio eu gritei com ela, mas recuperei a compostura quando a ouvi chorar. Eu disse a ela para seguir em frente. Encontrar outra pessoa, mas ela disse não. Ela me disse que eu era seu marido e sempre serei seu marido. Isso partiu meu coração um pouco. Então, pedi para minha avó ir ver meu primo para que eu pudesse falar com ele. No segundo em que ele ouviu minha voz, ele começou a chorar e me implorou para perdoá-lo. Eu apenas perguntei por que ele não foi um pai para Luna. Por que ele a envenenou contra mim e ele disse que era inveja. Ele estava apaixonado por Marisol e eu a tirei dele. Quando fui preso, ele a consolou. Manipulou-a e mal durou um segundo com ela e ela percebeu o que estava fazendo e o empurrou para longe dela, mas ele já gozou. Quando ela descobriu que estava grávida, ele sabia que o bebê era dele. Ambos sabiam. Era para ser um segredo. Marisol considerou sua dupla esterectomia como punição de Deus por sua infidelidade e engano. Quando Luna fez 13 anos, ele estava bêbado. Vendo minha vida, e a inveja era o único pecado do qual ele não conseguia se livrar. Então ele queria arruinar tudo, e ele fez. Eu disse a ele que quando nos víssemos novamente no inferno, eu seria sua torturadora eterna e desliguei na cara dele. Joslyn estava lá por mim, ela me disse que tudo ficaria bem. Luna e eu comentamos por e-mail. Falei com ela no dia 4, ela passou mais de 1 hora chorando enquanto falava comigo. Até falei com o namorado dela que me pediu permissão para casar com ela. Achei engraçado, mas honroso. Meu casamento é no mês que vem e Joslyn quer que eu convide Luna. Ao mesmo tempo, Luna quer que eu a entregue para seu casamento em novembro. Meu futuro sogro sentou comigo e me disse que não conseguia entender minha situação, mas respeitava o caminho que eu tomei. Porque o caminho salvou sua garotinha, deu a ele um neto lindo e um futuro genro pelo qual ele mataria. Isso me fez rir. Mas ele me disse que eu preciso deixar de lado a raiva e começar a perdoar, mas nunca esquecer. Ele está certo. Então demos um convite para Luna para o meu casamento, até nos oferecemos para pagar a passagem de avião. O namorado dela, ou melhor, noivo, disse que vai pagar na minha garagem quando eles chegarem. Eu meio que gosto dele. Quanto a eu entregá-la, ainda não sei, vamos ver como o casamento acontece primeiro. Obrigada novamente pelos conselhos e pelas poucas demais. Ninguém foi rude ou desrespeitoso. Vocês me ajudaram muito. Atualizarei se algo acontecer, mas por enquanto, tenho que preparar as coisas para o meu casamento no mês que vem. Atualização final. Muita coisa aconteceu em tão pouco tempo. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao grande número de apoio dentro dos demais. Claro que houve mensagens de ódio, mas tudo o que eu poderia dizer a essas pessoas, o que você teria feito e o que eu fiz são duas mentalidades diferentes, e até que você passe pela mesma situação ou algo semelhante, não me diga como eu deveria ter me sentido. Antes do casamento, eu já estava em ovos. Joslyn estava mais feliz que eu já vi, meus sogros estavam surtando devido ao número de pessoas que estavam vindo. Juro, acho que a cidade inteira veio. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava a 1h30 de distância em Boise esperando por Luna e sua família no aeroporto. Nos dias que antecederam sua visita, nós conversamos. Muito. Ela principalmente chorando, se desculpando e eu apenas ouvindo. Quando ela não conseguia mais falar, eu estava falando com seu noivo, que é mais pé no chão. Quando o avião deles pousou, eu fiquei com muito medo. Não por vê-la novamente, mas eu estava com medo devido à minha raiva. Eu estava com medo de perder a paciência. No segundo em que ela me viu no terminal, ela correu até mim, chorando e por uma fração de segundo, eu vi minha filha quando ela tinha 7 anos. Eu estava estranho, imaginando uma criança na minha mente. Ela correu gritando papai e no segundo em que ela me abraçou, ela começou a chorar alto. Era como um lamento que fez com que muitas pessoas olhassem para nós. Ela continuou pedindo desculpas repetidamente. Pedindo para eu perdoá-la e eu apenas a segurei por mais de 15 minutos. Ela se recusou a me deixar e levou o noivo dela e eu para convencê-la a fazer isso. Era como se ela sentisse que no segundo em que ela me soltasse, eu iria desaparecer. Depois que ela se recompôs, o noivo dela se apresentou corretamente e então eles me apresentaram a criança deles. Não vou mentir, eu chorei.
Eu não estava com raiva, mas chorei segurando essa criança. Luna também era a cara da mãe quando tinha 19 anos, o que me fez pensar em Marisol. Durante a viagem para casa, conversamos sobre o acampamento de treinamento do noivo dela, como ele vai ser um homem de carreira, como Luna estava indo para a faculdade online para aprender contabilidade, principalmente para colocar a conversa em dia. Quando chegamos na minha casa, Joslyn e sua família tinham uma mesa pronta para eles. Desde que estamos juntos, Joslyn aprendeu a cozinhar comidas espanholas, mas na semana que antecedeu a visita de Luna, ela exagerou um pouco. No entanto, eu entendo, ela queria causar uma boa impressão. Ela e Luna simplesmente se deram bem, a cada poucos minutos Luna caminhava em minha direção apenas para me dar um abraço rápido e voltar para Joslyn. Eu estava apenas segurando meu filho e meu neto. Enquanto Joslyn apresentava Luna à família, coloquei os bebês para dormir e fui até a varanda para tomar um ar fresco. O noivo de Luna estava parado ao pé do quintal, olhando para todos os bisões que andavam por ali. Por um momento, quis dar a ele a conversa de pai, mas senti que não era meu lugar. Em vez disso, perguntei a ele como ele gostava da vista e ele ficou impressionado. Conheço o sentimento, vivendo na cidade a maior parte da sua vida, espaços abertos são uma maravilha de se apreciar. Depois de 1 ou 2 minutos, ele olhou para mim e me disse o quão arrependida Luna estava. Estou com sua filha há 3 anos e não passa um dia sem que ela mencione o quanto sente sua falta e se arrepende do que fez. De tudo que ele me disse, essa única frase se repete constantemente em minha mente. O nome do noivo dela é Roberto para um homem de apenas 19 anos, ele age e fala como um homem na casa dos 30. Isso me diz que ele teve uma vida difícil para amadurecer tão rápido. Eu conheço o sentimento. No dia seguinte, tive que ir à loja e Luna praticamente pulou no carro com o bebê. Até Roberto disse a ela que estava tudo bem e para se divertir. Luna parecia que ia hiperventilar e eu disse a ela que trabalharíamos meio período e eu passaria o resto do dia com ela. Isso pareceu resolver e lentamente comecei a perceber o quão traumatizado Luan estava. Durante a viagem, perguntei a Roberto quão ruim ela estava. Ela tem sérios problemas de abandono, constantemente com medo de que ele a deixe, apesar de ele dizer que nunca o fará. Ela liga muito para ele, um pouco pegajosa às vezes, e no começo, com medo de ser ela mesma com medo de que eles terminassem. Ele teve que reafirmar seu amor por ela só para que ela pudesse baixar a guarda um pouco. Isso foi obra minha. Eu sei disso, mas ele não me culpa. Ele me disse que entendeu completamente por que eu fiz o que fiz. Deixe-me dizer que Roberto é um péssimo mecânico. Ele não entende nada de carros, então eu o fiz limpar a loja para que ele pudesse pagar as passagens aéreas. Fechamos cedo e quando chegamos, Luna praticamente correu em minha direção. Ela parecia desequilibrada. Eu disse a ela que voltaria e ela foi até o noivo dela. Quando entrei em casa, Joslyn me disse que Luna precisa ser lembrada de que tudo vai ficar bem. Que eu não vou deixá-la novamente. Eu não sabia o que dizer, mas Joslyn agarrou minhas mãos e me disse que Luna está sofrendo e que ela precisa do pai dela. Nos próximos dias, passei todo o meu tempo com Luna. Reencontrando-me com ela. Levei-a para o rancho dos meus sogros e mostrei-lhe os bisões, os alces e levei-a para uma caminhada. 2 dias antes do casamento, peço desculpas a ela por ter ido embora. Peço desculpas pela maneira como agi, peço desculpas pelas ações que tomei. Ela não queria ouvir nada disso. Ela me disse que não havia nada pelo que eu devesse me desculpar, ela disse que sabia que ela era a razão pela qual tudo desmoronou, que ela sabia que era culpa dela e que eu tinha que impedi-la. Comecei a chorar, disse a ela que não era culpa dela. Eu estava com raiva, estava sofrendo e, apesar do que aconteceu, eu deveria ser a pessoa que deveria se desculpar. Nós duas choramos e apenas nos abraçamos. Luna parecia estar um pouco melhor, no dia do meu casamento ela estava feliz. No último minuto, Joslyn a transformou em madrinha e Roberto em padrinho. O casamento foi lindo, durante a recepção pedi ao DJ para tocar a música do 15 de Luna e a convidei para dançar comigo. Ela chorou o tempo todo, segurando-se em mim como se sua vida dependesse disso enquanto dançávamos. Fazia muito tempo que não me sentia tão feliz. Deixei Luna e seu noivo ficarem na minha casa, cuidando do irmãozinho dela enquanto eu ia para o Havaí para minha lua de mel. Quando chegamos em casa, ela estava feliz. Ela nos abraçou, foi ótimo. Roberto me disse que vai para Camp Edver no Afeganistão e gostaria de saber se Luna poderia ficar perto de nós. Ele pagaria por um apartamento perto de nós, até que pudesse comprar uma casa. Claro que eu disse que sim. Eles voltaram para a cidade anteontem. Como eu disse, tem sido agitado. O casamento de Luna é em novembro e Roberto está indo embora em dezembro. Roberto me enviou o que constitui um aluguel anual para um condomínio de casas a 3 milhas de distância da minha casa. No entanto, Joslyn sugeriu que deveríamos colocar um apartamento duplo em nossa propriedade para Luna e deixá-la economizar seu dinheiro para comprar uma casa quando Roberto voltar. Marisol tem explodido meu telefone e, com base nas mensagens que ela deixou, ela não está feliz que Luna esteja se mudando. Agora, meu foco é minha família e consertar meu relacionamento com minha filha.